aos ausentes que estão fazendo pela internet também. A turma é maior pela internet do que presencial. O curso é aberto nesse sentido. Quem quiser participar é só se inscrever. Então, quem tem dificuldade de vir até aqui, então nós vamos até lá. Se as pessoas não vêm à teosofia vai até eles. Então, os cursos nossos, todas as palestras também, todas são gravadas, disponibilizadas no site. Os cursos não são disponibilizados, são só para quem está inscrito nos cursos. Mas, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o tema da lei da evolução. Esse tema é meio controverso, que passa um pouco também sobre aqueles assuntos que a gente chama de criacionismo ou da evolução. Então, quem é criacionista não aceita a evolução e quem é evolucionista não aceita a criação. Mas se a gente olhar direitinho, os dois são complementares. Todos os dois são válidos, tanto o aspecto da evolução quanto o aspecto criacionista. O aspecto da evolução, principalmente na origem das espécies do Darwin, é um lado científico da evolução, e esse lado científico ele é muito válido. Só que ele tem lacunas que não são preenchidas. Que lacunas são essas? Então, quando Darwin fez a origem das espécies, ele pesquisou realmente a evolução dentro do reino, principalmente dentro do reino vegetal e dentro do reino mineral, e ele chegou à conclusão de que realmente as formas evoluem em função do meio ambiente. E ele não estava errado, ele está certo, realmente isso ocorre mesmo. Tanto que ele pesquisou em ilhas diferentes, com faunas diferentes, animais de origem comum evolucionaram de formas diferentes em função do tipo de alimentação que tinha numa ilha, tinha na outra ilha. Então percebia que realmente o meio interferia na evolução do ser em função das exigências que o meio levava até esses seres. Isso é grande verdade. Então ele começou a mostrar que tudo tem um ancestral, tudo está em evolução, de acordo com essa lei que ele chamou de evolução, né? A evolução de acordo com Darwin. Só que ele nunca conseguiu provar, e ninguém nunca conseguiu provar algumas lacunas. Por exemplo, essa lei tende a mostrar de que o ancestral do homem é um macaco. Então, dentro da evolução humana, da evolução animal, foi acontecendo esse processo todinho, desde uma simples ameba, vai acontecendo a evolução no reino animal, até chegar numa forma mais avançada dentro do reino animal, que ele chamou de macaco, de símios, e que a partir do símio, então, surgiria o ser humano. Só que a ciência nunca encontrou nenhum vestígio fóssil desse pulo evolucionário, desse salto evolucionário entre o animal e o homem. A ciência nunca encontrou. E olha que ela já pesquisou e procurou em todos os aspectos. Chegaram no Homo sapiens, chegaram algumas coisas, mas não acharam um elo de ligação entre o ser humano e o macaco. E o que o ocultismo vem e fala? Realmente eles não acharam. E o ocultismo vai mais além. Fala, não achou e não vai achar. Porque esse elo de ligação entre a evolução animal e a evolução humana não existe. Então, tem alguma coisa que não fecha nessa história toda. Então, quando a gente estuda a doutrina secreta, quando a gente estuda Blavatsky, ela mostra como é esse processo. Então, na realidade, o processo é invertido. A Blavatsky fala claramente na doutrina secreta de que o primeiro, nesse atual ciclo que nós estamos vivendo, o primeiro ser que teve foi o humano, dentro dos seres evoluídos. E o mau uso das faculdades humanas é que geraram os símios. Então não é que o homem veio do macaco, é o macaco que veio do homem. Então não vou achar o link nunca. Não os macacos silvestres, que a gente fala, aquele sagui, aquelas coisas. Isso é evolução da natureza mesmo, dentro do reino animal. Mas os macacos, esses maiores, o orangotango, o gorila, o chimpanzé, e tem mais alguns outros aí também, ele fala que não são evoluções normais dentro da natureza, são evoluções anormais dentro do reino humano. Então, aqui nesse mesmo curso, quando a gente der aula de antropogênese, então nós vamos entrar em detalhes sobre isso.
E o foco da aula de hoje, da lei da evolução, então, mostrando só esse preâmbulo inicial, onde há um foco diferente entre a visão ocultista da evolução e a visão científica da evolução. São relativamente similares, mas esses saltos entre reinos, não há convergência entre o que o ocultismo diz e o que a ciência diz. Tá? Então, são diferentes. Então, nós vamos falar hoje sobre essa lei da evolução na ótica do ocultismo e não na ótica da ciência moderna. Tá? Quem gosta de estudar, excelente livro sobre isso, nem é da Sociedade Teosófica, é da Alice Bailey, chama Consciência do Átomo. Então, nesse livro, a Alice Bailey procura mostrar de uma forma bastante contundente que tudo tem vida. Esse negócio de diferenciação de matéria orgânica e matéria inorgânica, isso é dos químicos. Mas fala que não existe. Tudo tem vida. Absolutamente tudo, mesmo no mineral. Mineral também tem vida. Ela vai mais longe ainda. Ela fala que dentro do reino mineral, um simples átomo também tem vida. É uma vida diferente da vida humana, claro, não é igual, são condições totalmente diferentes, mas tem vida. Então o foco do ocultismo é justamente nesse sentido. No universo, absolutamente tudo tem vida e tudo está em evolução. Dentro da ótica que a gente vê aqui, na ciência, eles veem a evolução dentro do reino vegetal, dentro do reino animal e dentro do reino humano. No mineral é inorgânico, e sendo inorgânico não tem vida. Então começa por aí. Então a Alice Bailey fez esse trabalho nesse livro aqui, ó. E Alice Bailey, inclusive nessa época aqui que ela desenvolveu esse livro, ela era membro da Sociedade Teosófica. Tá? Depois ela, por alguns problemas dentro da própria Sociedade Teosófica, ela saiu e fundou a Escola Arcana, onde continuou o trabalho dela com muitas outras publicações posteriores. Mas as 3 primeiras obras da Alice Bailey, muito boa noite, elas foram todas feitas ainda na época que ela era membro da Sociedade Teosófica e depois se afastou. Mas isso é indiferente, é só falar um pouquinho da biografia dela. Então o trabalho dela, o que eu conheço, é o trabalho que ela fez enquanto estava na teosofia. Depois que ela saiu, eu não estudei muito os livros dela, então não posso falar muito. Mas esse livro dela, A Consciência do Átomo, ele é realmente muito bom. Tá? Então o que diz o ocultismo sobre a evolução da consciência? Onde pega muita diferença é que a ciência não acredita que existem reinos diferentes do reino físico. Tudo que existe no universo é o reino físico. A ciência fala isso, ela não acredita na existência de reinos espirituais ou de reinos mais sutis do que o plano físico. E o ocultismo e a teosofia não. O ocultismo e a teosofia fala que dentro do nosso sistema solar existem 7 diferentes, vamos falar, planos de evolução, 7 diferentes sistemas evolutivos. Então, quando a gente fala no plano físico, que é o que a ciência conhece, e ela para por aqui, o ocultismo fala que além do físico tem um plano que é chamado de plano emocional ou plano astral, fala que existe um plano mental, acima desse plano emocional, um plano búdico e mesmo um plano átmico. Esses aqui são os 5 planos que a teosofia fala como planos criados. Acima desses 5 existem mais 2 planos, que é chamado plano monádico e plano 1, que é o plano Adi. Então, no total de planos de evolução dentro do sistema solar, nós temos 7 planos diferentes. E nestes 7 planos diferentes, a evolução acontece em todos eles. A vida está em todos esses planos. E não só no plano físico, como acredita a ciência. Então muda muito o foco da evolução por esse princípio. Nem tudo é físico. Nem tudo. Tá? Tem muita coisa além do físico. Por exemplo, quando a gente fala em plano emocional ou plano astral, essa matéria só é percebida por quem é clarividente, porque ela é muito sutil. Em ela sendo muito sutil, para percebê-la, nós temos que utilizar um outro veículo da nossa consciência, que a nossa consciência tem um veículo em cada um desses planos. Então, para perceber a vida neste plano emocional, então tem que ser com os olhos do plano astral.
Plano da mente. A ciência conhece pensamentos, mas acredita que pensamento é do cérebro. E o que o ocultismo fala? Que não, pensamento não é originado no cérebro. Pensamento é um plano totalmente à parte, e o que nós percebemos no cérebro físico é o que acontece nesse plano diferente. Então, quando a gente vai vendo assim, a gente começa a entender que o cérebro, na realidade, ele é instrumento daquilo que nós chamamos de mente. A mente, por si só, ela é independente do cérebro físico. Isso não é muito difícil de provar. Se tudo que existisse na nossa memória fosse gravado no cérebro físico, então o que aconteceria com as nossas memórias de 20, 30, 40 anos atrás, se a própria ciência fala que a cada 7 anos nós trocamos todos os átomos do corpo, inclusive os átomos do cérebro. Todos são trocados. Tá? Ver isso aí com uma criancinha pequenininha, a criança cresce, 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 então você vê que a matéria está em constante transformação. Então, se as nossas memórias fossem gravadas nas células físicas do cérebro, então, se troca a cada 7 anos, eu teria recordação, através das minhas memórias, dos 7 últimos anos de vida, não teria antes disso recordação nenhuma. Mas nós temos recordações anteriores a isso. Então, o que leva intuitivamente a compreender que realmente memória não é coisa do cérebro físico. Memória é coisa desse plano aqui que existe independente do cérebro físico. Um outro aspecto que leva a gente a pensar em tudo isso é que todo mundo fala em alma. Quando a gente fala em alma, todo mundo tem mais ou menos o mesmo conceito de vidas passadas, e a alma teve diversas vidas. Então, se tudo que a gente aprendesse numa determinada vida fosse gravado no cérebro físico, então a alma não teria lembrança nenhuma das vidas passadas, então todo o aprendizado em uma da vida não tem sentido, não é acumulado, porque se foi acumulado no plano físico, o cérebro com a morte, ele vira pó, ele desaparece. Então você vê que intuitivamente, quando a gente começa a estudar isso aqui, a gente vê que tem que ter alguma coisa diferente do cérebro físico, senão a equação não fecha. Não fecha, tem que ter alguma coisa fora. Então isso é esse plano da mente aqui, ó. Então tem um outro plano acima dele, que é um plano que a gente chama de plano búdico, e acima dele tem um plano que a gente chama de plano átmico. Então são planos cada vez mais sutis. A nossa consciência, ela opera em todos os planos. Embora nós, aqui encarnados, a gente não opera em todos os planos. Nós operamos só em 3 planos. Mas mesmo em 3 planos a ciência não acredita. Que 3 planos que nós operamos? No plano físico, isso não precisamos falar, está todo mundo enxergando todo mundo aqui, está todo mundo aqui. Tá? Plano emocional é onde acontecem as emoções. Mesma coisa que a gente falou da mente, se as emoções fossem gravadas no corpo físico, a gente não lembraria de emoções de 20 anos atrás. Então não é lá. Então a gente percebe que a gente tem emoções, todo mundo tem, e a gente sente que a gente tem emoções. E a gente percebe também os pensamentos. A gente tem pensamentos um atrás do outro, então a gente percebe a existência de tudo isso, embora acredite que esteja tudo no plano físico. Então nós, como seres humanos, estamos circunscritos a esses 3 planos evolutivos. Mas esses 3 planos evolutivos são planos e são momentos efêmeros dentro da vida de uma alma. Então uma vida nossa, num plano físico, quando muito, dura 100 anos. Não mais do que isso, depois esse corpo desaparece. Às vezes antes, às vezes um pouquinho depois, mas a maioria das vezes é menos de 100 anos. Tá? Essa vida no plano emocional, ela é relativamente lenta, é pequena também. Tá? E a vida no plano mental, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos veículos que operam em todos esses 3 planos. Temos veículos. E nós temos veículos também nos planos superiores. Só que os veículos no plano superior, eles são diferentes desses 3 planos aqui, ó, que são veículos organizados. Esses veículos organizados são gerados a partir daquilo que a gente chama de nascimento. Então, quando uma pessoa vai nascer, nós já fizemos aqui no curso de Teosofia, vocês devem lembrar, quando fizemos a aula do ciclo da vida e da morte,
que se cria no nascimento primeiro um veículo mental, depois se cria um veículo emocional, depois se cria um veículo físico. E na morte é o contrário, a gente perde esses 3 veículos. Então isso aqui é simplesmente uma recordação desses aspectos passados para nos compreender. Então esses veículos superiores, esses veículos deles estão ainda quase que latentes, eles não estão muito desenvolvidos ainda na nossa evolução. Então esse veículo que é chamado de intuicional búdico, de vez em quando ele aparece, a gente percebe ele naquilo que é chamado de intuição. De vez em quando a gente tem uma intuição, acha que é uma coisa que vem da mente, na realidade não vem da mente, a intuição vem de um plano superior ao da mente. E assim, um plano da vontade está acima dele e também opera em nossas vidas. Então assim é a concepção de existência do universo de acordo com o ocultismo e de acordo com a teosofia. Então dentro disso tudo, nós vamos falar um pouquinho então de como está aquilo que nós estamos falando que tem vida no reino mineral, ou tem vida também num simples átomo. Como é que a gente pode compreender isso? Que o mineral, na realidade, o mineral ele tem praticamente ele tem uma existência praticamente só no plano físico. Ele não tem veículos de manifestação emocional. É dito que tem um comecinho da evolução do princípio chamado princípio emocional, mas é praticamente incipiente. Mas dentro do reino mineral tem evolução. É evolução que sai de um átomo até o diamante. Então o diamante ou os cristais é o cume, vamos dizer, é o final da evolução mineral. Então tem uma evolução aqui dentro. Um átomo, vamos falar, uma pedra, um pedregulho é diferente de um cristal. Um cristal, ele quando ele é perfeito, ele absorve integralmente a luz, ele é totalmente transparente, é diferente de um pedregulho. Então a gente vê que existe uma evolução lá. Então, o que é que o ocultismo e a teosofia diz? Que as consciências que vão entrar no mundo nosso aqui para a evolução, todas as consciências que entram, elas não entram no reino humano. Elas começam a aprender, antes de chegar no estágio humano, as consciências elas têm que aprender tudo sobre o reino mineral. Então consciência, gente, consciência não somos nós. Nós somos a personalidade. Consciência é o que nos gera. Então essa consciência que nos gera, antes de chegar no estágio que ela está hoje, capaz de gerar o princípio humano, capaz de gerar uma pessoa em todos os aspectos, ela estagiou dentro do reino mineral para aprender tudo o que acontecia no reino mineral. Só depois que ela aprendeu a dominar toda a evolução dentro do campo mineral, é que ela se tornou apta para ir para o próximo degrau. Não significa que uma pedra é um espírito, não é isso que nós estamos falando. Não significa que o nosso corpo é o espírito. O nosso corpo não é o espírito ele fica nos planos lá em cima. Nosso corpo é instrumento do espírito que usa o veículo ou o instrumento do corpo para se manifestar num determinado plano. Então todos nós somos instrumentos de um espírito. Porém o espírito ele não está na matéria. O espírito está no plano espiritual. É como se fosse um controle remoto. Então o espírito ele controla os veículos remotamente através de um cordão que é chamado de Sutratma. Tem outros nomes que a gente usa também, Antakarana. Os espíritas chamam ele de cordão prateado. Tem diversos nomes que se dão por aí. Então na realidade o espírito que está aqui em cima, ele está usando e utilizando mesmo os veículos de manifestação em cada plano diferente. Então, no nosso caso, para a gente ter uma certa noção, o nosso espírito tem um veículo aqui, tem um em cada um, e o piloto está lá em cima. Só que o piloto que está lá no plano espiritual, quando ele começou a evolução dentro desses planos criados, que o espírito dentro do plano espiritual, acima de todos esses aqui, ele é perfeito, ele é puro, ele é divino.
Porém, quando ele entra no plano da manifestação, sobre os planos manifestados, ele não conhece nada. Então é aqui que vem a evolução. Então a evolução ocorre nesses planos aqui. O espírito lá em cima ele é divino, mas o aprendizado dos planos manifestados é que vem passo a passo, e assim vai o aprendizado de cada espírito da evolução dele. Então assim, essa consciência, no princípio que ela entrou aqui no reino da evolução, nós estamos falando que ela entra no reino mineral, vou falar um pouquinho mais. Na realidade existem 3 outros reinos antes do mineral. Esses reinos são chamados de reinos elementais. Esses reinos elementais são inferiores ao reino físico. Então o reino físico já é um estágio de matéria um pouco mais evoluído do que o estágio mineral propriamente dito. Mas vamos começar a falar no mineral, porque é coisa que a gente conhece com a nossa mente. Falar em reino elemental a gente não conhece, então é muita teoria, então por isso que a gente começa a falar sobre a evolução no plano mineral. Mas na realidade, o mergulho do espírito na matéria, ele começou não no reino mineral, começou em 3 reinos anteriores ao mineral, até chegar nessa fase aqui, onde um determinado espírito é capaz de se manifestar e controlar o crescimento, entre aspas, do mineral. Porque o mineral, ele não cresce como cresce, por exemplo, o vegetal e o animal. O vegetal e o animal crescem de dentro para fora. O vegetal absorve água e absorve sais minerais, e absorve a luz solar e cresce de dentro para fora. O mineral não, o mineral ele cresce só de fora para dentro, colocando mais mineral em cima dele. Tá? Mas essa colocação de mais minerais e sujeito às pressões que existem dentro do planeta, então você pega o carbono e pega o carbono e pega o diamante, ambos são feitos de carbono, mas você vê que o carbono no diamante é muito mais perfeito do que o carbono no estágio do carvão. Então a gente vê essa evolução aí. Então assim começou a evolução das nossas consciências aqui nesses planos de evolução. Depois que passou um certo período onde a consciência realmente aprendeu tudo o que tinha que aprender relativo ao plano mineral, então essas consciências foram promovidas. Essas consciências saíram do reino mineral e entraram no reino vegetal. Então a evolução das formas, aqui nós estamos falando de evolução da forma. A consciência em si, ela já é desenvolvida no plano espiritual. Ela está aprendendo a desenvolver formas. Então ela tinha aprendido a desenvolver formas no reino mineral e agora ela começa a desenvolver formas no reino vegetal. Assim vai a evolução. Você vê que o vegetal em relação ao mineral, a gente percebe, o vegetal tem mais evolução do que tem o mineral. O vegetal ele já cresce, o vegetal já produz frutos, o vegetal já produz flores. O vegetal ele cresce por si próprio, de dentro para fora. Então a gente vê que houve um salto evolucionário entre uma consciência que estava no reino mineral e uma consciência que está operando no plano vegetal. Mas essa consciência que está operando no plano vegetal ainda não é uma consciência que aprendeu a desenvolver formas humanas ainda. Ela está em aprendizado dentro do reino vegetal. Para a gente ter uma noção de períodos aqui, a teosofia chama que cada um desses períodos aqui, onde a consciência fica no reino mineral, no reino vegetal, isso aqui, cada período desse é chamado de cadeia. Tem uma cadeia evolucionária de planetas. Então, isso aqui nós vamos falar mais quando a gente der aula de cosmogênese, a gente vai mostrar que são essas cadeias, como essas cadeias evoluem. Mas então, durante uma cadeia completa, a consciência que entrou aqui no reino mineral, ela fica uma cadeia completa para aprender tudo que ela tem que aprender sobre o reino mineral. Só para a gente ter uma noção de datas, cada cadeia dessa é equivalente a 4 bilhões de anos. 4 bilhões e 312 milhões de anos. Claro que nós estamos falando de tempo terrestre. Para a consciência não existe tempo, o tempo é coisa do mundo manifestado. Para a consciência é nada.
Tá? Mas para a nossa evolução como seres que estamos aqui, durou 4 bilhões de anos para que nós aprendêssemos tudo que a gente tivesse que aprender relativo ao reino mineral. Quando acontece isso, no final dessa cadeia, onde algumas consciências que estavam no reino mineral foram promovidas para o reino vegetal, o que acontece é que essa cadeia deixa de existir. Então, entre essa cadeia onde as consciências aprenderam alguma coisa do reino mineral e essa cadeia aqui, ó, que é do reino vegetal, esse aqui é chamado de um Manvantara. Aqui é outro Manvantara, entre os dois tem um Pralaya. Então, você vê aqui, só aqui foram 4 bilhões de anos, é dito que o Pralaya é um tempo igual a esse, são mais 4 bilhões, e aqui mais 4 bilhões. Então, as consciências que evolucionaram, que entraram aqui nesse estágio, só aqui já foram mais de 12 bilhões de anos de evolução. Aí vai aquela evolução aqui dentro do reino vegetal. A gente vai ver que no reino vegetal, o vegetal já tem realmente o lado físico bem desenvolvido, não só a contrapartida física, que nós temos também uma contrapartida que a gente chama de etérica. A parte etérica do vegetal já está desenvolvida e o vegetal já tem um pouquinho de desenvolvimento nesse outro plano aqui, que é chamado de plano emocional. Tá? Então já tem sensações. Não tem emoções como nós as temos, mas já tem a parte de sensações, o vegetal já tem. Tanto que a gente vê aquele vegetal que é chamado de dormideira, você passa a mão nele, ele fecha as folhas. Então ele está desenvolvendo as sensações. O desenvolvimento das sensações é o começo daquilo, da evolução que nós chamamos de emoções. Pode falar, Osmar. Quem tem planta em casa, sabe. Quem tem planta em casa sabe. Água ou murcha, dependendo do clima da casa. É isso aí. Tá? Mas isso aqui que você falou é uma verdade, mas se você olhar também o mineral, a água também. Tem muitos trabalhos na internet aí que mostra a evolução da água lá, onde um cientista japonês filmou a aura da água, ouvindo música clássica, ouvindo música rock pauleira, água poluída e diversas coisas. Então, tem dentro do próprio mineral, já tem um pouquinho dessas coisas. Tá? Então, ele já é diferente. Um mineral, a molécula de água que esse cientista estudou, mostrando ela lá, ela, quando ouvia música clássica, ela ficava linda, flocos maravilhosos. A água poluída lá, que tirou de um rio qualquer lá, cheia de porcariada, ela estava toda feia. Música também. Plantas aqui, como você falou, é verdade. Planta, quem cuida de jardim direitinho, sabe que planta gosta de carinho. Planta bem alimentada, bem nutrida, que você trata ela com carinho, ela cresce melhor do que aquela que não é tratada. Então a gente vê que realmente esse lado emocional começa a ser transparecido no reino vegetal. Então aqui vai mais um tempo de evolução desse reino vegetal, até que chega uma determinada época, as consciências que já passaram por aqui, chegaram até aqui, ó, entram no próximo estágio. Esse próximo estágio é o estágio animal. Então, no estágio animal, a parte física já está totalmente desenvolvida também, a parte emocional está grandemente desenvolvida e o animal já começa agora um pequeno prenúncio daquilo que é chamado de mente, de inteligência. Então aqui é um outro Kalpa, é um outro sistema de cadeias, 4 bilhões, 8, 12, 16, até aqui já passaram 20 bilhões de anos de evolução da consciência dentro desses planos aqui. E quando a gente observa os animais, a gente vê que realmente uma consciência que vamos falar, que controla um determinado animal, ela é superior a uma consciência que controla um vegetal. E o vegetal é superior à consciência que anima um mineral. Então assim vai a evolução. A evolução é nesses sentidos. A gente pode observar aqui que nesses sentidos aqui, ó, vai acontecendo o desenvolvimento dos veículos. Então aqui no animal desenvolveu-se um veículo físico muito bom, desenvolveu-se um relativo corpo emocional, que é um outro veículo, e tem o princípio do desenvolvimento do veículo da mente. Esse é o Dharma do animal.
O Dharma do animal, o Dharma é realmente aquela lei que nos leva para frente. É a partir do animal que vai surgir o ser humano. Mas aqui tem um grande engano dos cientistas, principalmente, que acha que é a partir do corpo físico do animal, ou seja, de um macaco, que vai gerar depois um ser humano. Isso não é verdade. O que o ocultismo diz é o seguinte: o macaco desenvolveu o princípio de um negócio chamado mente. Então, quando desenvolveu esse princípio do negócio chamado mente, quando o animal vai tendo uma série de experiências, é que essa mente do animal, ela ainda é uma mente grupal, não é uma mente individualizada, é que essa mente vai se tornando um pouquinho melhor, daqui a pouco essa mente está apta a começar a evolução humana. Então o animal cede para nós o veículo mental que ele passou por tudo isso aqui para desenvolver o veículo da mente. Mas o animal não nos gerou, não nos cedeu um corpo físico. Porque é a partir do corpo da mente que se gera o corpo emocional e a partir do corpo emocional se gera o corpo físico. Então, se nós conseguimos alocar um veículo mental relativamente desenvolvido, então o que acontece então agora que vem o reino humano? Então esse corpo mental do humano aqui que está em evolução, ele já é bem mais evoluído do que o corpo animal, o corpo da mente de um animal. Mas é a partir desse corpo mental do animal que foi possível gerar o primeiro corpo mental para entrar dentro da evolução humana. Então o objetivo do animal dentro dessa evolução todinha não é gerar formas físicas para que o ser humano usa. Foi sim para gerar alguma coisa que nós chamamos de um veículo da mente. Porque tem uma diferença entre a evolução do animal e a evolução humana. E a principal diferença que existe é a seguinte: enquanto o animal está ainda no reino animal, o animal físico, para uma única alma que preside o animal, existem diversas formas. É o chamado de alma-grupo. Então, o animal ele não tem uma alma individualizada. Existe uma alma-grupo e dentro dessa alma-grupo existe um grupo de animais debaixo daquela alma-grupo única. Então, se você pegar um formigueiro, que existe lá 5 milhões de formigas, tem uma única alma por trás daquelas 5 milhões de formigas. Às vezes até não é, às vezes uma mesma alma tem até 2, 3, 10 formigueiros, a gente nem sabe dizer realmente. Então existe uma única alma para uma quantidade de animal muito grande dentro no início da evolução animal. Tanto que é verdade isso aqui, que se a gente olhar um formigueiro e pegar as formigas, elas fazem exatamente a mesma coisa da outra. Por quê? Porque existe uma única alma que as regula, que as controla, então todas têm que responder igualmente à mesma alma. Por isso os animais são todos iguais, sempre iguais, principalmente nos animais menores, amebas, formigas, abelhas e tudo mais. Se você pegar uma abelha aqui na América do Sul e pegar uma abelha lá na Europa, é igualzinha, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque dentro do princípio da alma-grupo é isso aí. Mas é assim, através da evolução nos diversos animais, gradativamente os animais vão ficando cada vez melhores, cada vez mais evoluídos. Chega uma determinada fase que o animal, por exemplo, num cachorro, ou num boi, ou num elefante, ou num golfinho, esses animais já têm um princípio chamado mente relativamente desenvolvido. Então é quando esse princípio mente está relativamente desenvolvido que o animal pega essa mentezinha dele, separa da alma-grupo e uma outra consciência pega esse veículo e começa a utilizar ele agora dentro da evolução humana. Então aqui está a transição animal-humana. Mas a transição animal-humana é nesse veículo, não é aqui embaixo. Por isso que não se acha nunca o elo de ligação entre animal e humano. Por que não acha? Porque não tem. Não tem. A natureza é capaz de fazer evolução aqui dentro do plano até um determinado ponto. Então o mineral evolui dentro do plano de acordo com a natureza,
o vegetal evolui dentro do reino vegetal de acordo com a natureza, o animal também. Mas o salto animal humano tem alguma coisa a mais que tem que acontecer para isso ocorrer. Então, quem estuda a teosofia vai lembrar que Deus fez o homem à sua imagem. Por que é dito isso? Que existem 3 modos de Deus se manifestar. Tem 3 aspectos de Deus na manifestação. Uma é chamada de Brahma, Vishnu, Shiva, de acordo com o hinduísmo. E se a gente olhar no cristianismo, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, até esse estágio aqui, ó, dentro dessa evolução, só apresentou nessa evolução 2 aspectos de Deus. É o aspecto Brahma e o aspecto Vishnu. O terceiro aspecto só vai aparecer no estágio humano. Por isso que o ser humano, ele tem os 3 aspectos de Deus, e por isso é dito que realmente no ser humano foi feito a imagem de Deus, que os 3 princípios divinos estão presentes no ser humano, mas no reino animal e vegetal só existem 2 princípios de Deus atuante. E esse princípio de Deus atuante acontece justamente nessa transição aqui, ó. Quando essa mente que era pequenininha, ainda era uma mente animal, para entrar nesse processo aqui, ó, então ela recebe um impulso do primeiro aspecto de Deus, o mais elevado, e começa então a evolução humana. Então, dentro da evolução humana, a gente vai ver então que o aspecto físico já foi muito desenvolvido, graças aos estágios anteriores. O aspecto emocional foi também praticamente totalmente desenvolvido, graças a tipo de vidas no anterior, e aqui agora o aspecto mente já está relativamente bem desenvolvido no ser humano. Acontece que isso aqui é uma cadeia que já aconteceu, aqui já aconteceu, aqui já aconteceu. E essa cadeia aqui, que é a cadeia de nossa evolução dentro do reino humano, ela não aconteceu, ela está acontecendo. Nós estamos na metade dessa cadeia. Por isso que esse princípio mente aqui, ele ainda não está totalmente desenvolvido. Esse princípio mente no ser humano está em desenvolvimento. Então, isso aqui já é científico também, que nós só usamos 10% da capacidade cerebral. Então, ainda vamos utilizar muito mais da nossa capacidade cerebral à medida que a cadeia vai chegando até o final dela, que demoram mais 2 bilhões de anos ainda para acontecer dentro da evolução humana. Então, aqui estamos nós hoje. Mas nós estamos aqui, ó, graças aos animais, graças aos vegetais, graças aos minerais. Por isso que dentro do ocultismo, os animais são chamados de nossos irmãos menores. Eles fazem parte da cadeia evolutiva e nós chegamos onde nós estamos graças aos animais que nos deram esse veículo aqui que permitiu receber o influxo do primeiro aspecto de Deus, e com esse influxo do primeiro aspecto de Deus, uma determinada consciência, uma determinada mônada, principia a evolução humana. O princípio da evolução humana, esse corpo mental aqui, ó, ele era bem simplesinho, bem simplesinho. E esse corpo mental ele vai evoluindo graças às reencarnações sucessivas. Aí pergunta, o animal não tem reencarnação? Tem. Só que quando o animal reencarna, o princípio é o seguinte, tudo que ela aprendeu vai para aquela alma-grupo. Então, quando nascem novos animais, todos os novos animais usufruem do aprendizado dos animais anteriores. Diferente do reino humano. O reino humano, quando nós temos uma determinada encarnação, o aprendizado de uma determinada encarnação, ele fica preso dentro desse veículo agora que é individual dele, que aqui era um veículo coletivo, aqui é individual. Então aqui nós temos que desenvolver esse veículo, e uma das ferramentas de desenvolvimento desses veículos é a ferramenta que é chamada de reencarnações. Através de vidas sucessivas, nós vamos melhorando cada vez mais nossos veículos de manifestação. Perceberam então como é que é o princípio da evolução? Vai parar por aqui? Não, não vai parar por aqui. Esse kalpa vai acabar, faltam 2 bilhões de anos para acabar essa cadeia, e vai surgir uma nova cadeia. Nessa nova cadeia vai entrar
aquilo que são chamados de seres super-humanos, seres que já transcenderam a evolução humana. Um exemplo está aqui, ó, é um Buda, é um cara que já transcendeu a evolução humana. Aqui, ó, os veículos são totalmente separados. Aqui, ó, os veículos são todos unificados e os veículos respondem nesse grau evolutivo aqui, ó, tanto no plano físico, como no plano emocional, ou no plano da mente, todos respondem integralmente ao que o espírito quer. Diferente de nós aqui, ó, que nós achamos que nós somos a mente, e nós achamos que nós somos a mente, nós só obedecemos a nossa mente. Não percebemos que existe coisa maior do que a nossa mente depois dela. Então, nesse grau de evolução aqui, esses seres sabem disso, e quem preside as encarnações daqui para frente não é mais a mente. Quem preside as encarnações são os veículos espirituais que estão acima da evolução da mente. Então, esse é o grande esquema de evolução que é ensinado pela teosofia, que é ensinado por diversas escolas de ocultismo, que é ensinado pela Cabala, que é ensinado pelo hinduísmo, pelo budismo, pela teosofia e vai por aí afora. Então, assim é. Então, ninguém chegou num estágio de um Buda ou de um Cristo sem ter passado por esses estágios anteriores. Então, o cara que chegou nesse grau aqui, não foi porque Deus achou ele bonitinho, não, você vai começar com o Buda. Não foi desse jeito. Eles começaram aqui, ó, ralaram por tudo que nós ralamos, que estamos ralando hoje, e eles aprovaram até chegar no grau que eles estão hoje. Acima disso, existem outras evoluções, mas aqui é a evolução dentro de um sistema solar. Depois da evolução dentro de um sistema solar, tem aquilo que é chamado de evolução cósmica. Então a gente vai transcender, inclusive, o sistema solar. Mas a gente entender isso aqui, até aqui, já está bom demais. Não precisa ir além disso, porque nós estamos aqui, ó. E o objetivo de estudar a teosofia, o objetivo dessa compreensão, é saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. Então, de onde a gente veio, a gente tem uma noção que para onde a gente vai é o próximo estágio. Então, a gente tem que saber onde nós estamos e tem que saber qual que é o próximo passo. Se eu sei qual que é o meu próximo passo, então eu trabalho para atingir o objetivo desse novo passo. Então, é isso que estamos fazendo aqui, ter essa compreensão. E nós não temos essa compreensão. Nós estamos trabalhando para quê hoje? Nós estamos trabalhando para a evolução dentro da mente, dentro das emoções, dentro do corpo físico. Nós conscientemente, muito pouco estamos fazendo para compreender o que é o próximo passo da evolução. Então, esse é o objetivo da teosofia, da sociedade teosófica, de outras filosofias, para a gente compreender qual é o nosso próximo passo, e para que eu possa dar o próximo passo, eu tenho que aprender aqui. Aqui, em cada final de ciclo desse, cada um, existe aquilo, obrigado Osmar, aquilo que é chamado de juízo final. Então, em cada final de ciclo desse, quem vai saltar desse reino humano para no próximo ciclo entrar na evolução espiritual, são aqueles que aprenderam tudo que tem que aprender dentro desse reino e saibam o que tem no outro próximo. Se a gente não aprender tudo que tem dentro do reino humano e não tem essa consciência de que nós vamos estar num grau depois disso, o que vai acontecer? A gente leva bomba. No próximo ciclo, nós não vamos entrar na evolução espiritual. Vamos para o inferno. Conversa, ninguém vai para o inferno, não. Tá? Na realidade, o que vai acontecer é que nesse próximo ciclo tem evolução humana nele também. Então, num próximo ciclo, muito provavelmente, nós vamos estar repetindo tudo que nós fizemos dentro dessa atual cadeia. Esse é para a consciência que entrou na evolução, que passou por todos esses estágios. Ela quer entrar nesse estágio aqui agora, que nesse estágio, que é a volta para o espírito efetivamente, quando a gente chega aqui e não é aprovado para a nossa consciência, isso é um desastre. Isso é um desastre. Tem que passar mais 4 bilhões de anos depois, nesse novo mundo aqui, ó, repetindo
a evolução, mais uma vez, humana. Ou seja, a gente vai voltar a enfrentar os dinossauros, vai inventar aquelas coisas tudo novo, vai fazer tudo outra vez, aquilo que a gente já fez. Esse mundo aqui não é brincadeira, esse mundo é escola. E escola só é aprovado, nas escolas aqui a gente aprova com favor político de alguém, você consegue aprovar e até ir para a faculdade sem nota. Mas nesse tipo de escola aqui não tem isso não. Não tem corrupção que leve não. Então quem vai chegar realmente no próximo ciclo e encarar a evolução espiritual efetivamente são aqueles que fizeram a lição de casa aqui na evolução humana. Então essa é o objetivo maior de compreender a lei da evolução. Porque falar que nós somos animais, não, nós não somos animais. Olhando do ponto de vista da pessoa. A pessoa nasceu como humana e vai morrer como humana. Ela não foi animal. Quem passou pelo estágio animal foi a consciência que gera essa pessoa. Então aqui tem que haver essa compreensão. Ah, mas então eu já fui cachorro, eu já fui gato, eu já fui... Não foi. Não foi. Agora, se você conhece a tua consciência, se você percebe que você é a consciência, então você passou por esses aprendizados. Mas como a gente não tem não temos a ligação com a consciência mesmo, a consciência está limitada dentro do plano aqui, então nós somos humanos, nascemos humanos e morremos humanos. Tá? Mas esse nascer e morrer humano é dentro dessa evolução aqui, E esses 4 bilhões de anos, ou 2 que já passou aqui da evolução humana, faltam 2, nós vamos continuar dentro da evolução humana? Ou seja, vamos reencarnar mais um mundaréu de vezes até aprender? A resposta é sim e não. Por que é sim e não? Depende do teu esforço. Se você realmente vencer os teus objetivos nessa vida aqui, então nessa vida, pronto, tu entra na evolução espiritual nessa mesma cadeia. Mas quem não vence vai continuar tendo reencarnações humanas até vencer. Então a gente vê, por exemplo, dentro quando der antropogênese, a gente vai mostrar isso aqui. Buda, que está nessa evolução, Cristo, que está nessa evolução. Nesse mesmo plano de evolução humano nosso aqui, que nesses 2 bilhões de anos que aconteceu, Buda, Cristo estavam como humanos aqui e transcenderam para o espiritual antes da concretização desse aqui. Ou seja, não é necessário passar a cadeia completa dentro de um determinado reino evolutivo. Nós vamos continuar sim ou não, dependendo realmente do afinco e do interesse e do trabalho que a gente fizer em prol da aceleração desses processos. Entenderam mais ou menos em linha geral o que o ocultismo fala sobre evolução? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar antes de eu entrar na consciência do átomo. Só uma pergunta que eu fiquei com dúvida. Os registros akáshicos, eles ficam ali no plano mental dessa evolução humana, por exemplo, conforme vai passando o tempo, os registros estão lá e isso acredito que melhora a evolução. Eles ficam ali no plano mental da evolução humana? Tem 2 tipos de registro. Tem um registro que é chamado luz astral e tem outro registro que é chamado registros akáshicos, é o que você falou. Então a evolução, dentro desses 3 planos aqui, físico, emocional e mental, que é a evolução humana, ficam nos registros que estão aqui no limiar dessa evolução. Alguns dizem que está aqui e outros dizem que está aqui. Não há muita definição, não é? Isso é chamado de luz astral. Então é lá que está realmente o registro de tudo que nós fizemos. E esse registro, por exemplo, consta, é lá que vai mostrar o que é o karma que nós adquirimos e as características que a gente adquire para uma próxima vida em função do karma atual. Tudo isso está registrado nisso que é chamado de registro realmente aqui do plano da evolução da alma, que a alma é do plano da mente para baixo, ou Atma Buddhimanas, mas aqui já são espirituais. Então esse é o que é chamado de registro, chamado luz astral. Para todos os efeitos, as pessoas chamam isso também de registros akáshicos, mas o estudo é diferente. O registro akáshico é acima desse plano aqui,
E o registro akáshico é onde está a ideação divina. Então, quando Deus projeta a existência de um sistema solar, então gera-se os registros akáshicos, que é o plano de Deus para tudo que vai acontecer. Então, nos registros akáshicos está aqui, quando Deus fez o plano de um sistema solar, ou o plano de um universo, ele fez com começo, meio e fim. Então, nós estamos vivendo um filme cujo fim já está estabelecido. Esse fim já está estabelecido, que o universo ele é determinístico. O sistema solar é determinístico. Então, já está lá nos registros akáshicos tudo que vai acontecer em termos de evolução dentro desse sistema. O trabalho de fazer isso se tornar plano físico é o trabalho que nós estamos fazendo. Nós estamos pegando as ideias de Deus no registro akáshico, se é que podemos chamar de ideias, que na realidade não é ideia, ideia é coisa da mente, é acima disso, onde nós pegamos o conceito daquilo que Deus quer e nós, como criaturas que estamos dentro do drama universal, estamos executando aquilo que Deus fez nos registros akáshicos como começo, meio e fim. Então, o registro akáshico é, como se diz, é o panorama universal e a luz astral é o panorama individual. Então, essas são as diferenças que se estabelecem entre os dois. Tem muita confusão nisso aí, mas quem é que dividiu os dois claramente foi a Blavatsky na doutrina secreta, onde ela falou que principalmente os cabalistas, eles confundiram a luz astral com os registros akáshicos. Então, os registros akáshicos é o plano de Deus e a luz astral é o plano das almas individualizadas, mostrando tudo aquilo que vai acontecer. Então, essa é a pequena diferença que existe entre os dois. Tá? Mas é isso aí, tudo que nós fazemos, absolutamente tudo está registrado. E é através desse registro é que vai determinando, através da lei do karma, as vidas sucessivas em função dos compromissos que nós deixamos de fazer ou fizemos em vidas passadas, está tudo registrado. Ok, gente? Então esse é o panorama geral da evolução de acordo com a teosofia, de acordo com o ocultismo. Senhor Osmir, pois não. O senhor tinha comentado sobre os 3 aspectos divinos, que no ser humano já tem o terceiro, dos outros, abaixo do ser humano é só 2. Só 2. Que é Brahma e Vishnu. Isso. Aí o terceiro quando é o humano, Shiva. Qual é a função de Shiva nesse caso que faz a diferença? Aí também vamos dar outros nomes que às vezes confundem um pouco. Então é Pai, Filho e Espírito Santo. Certo. Tá? Então o Brahma, Vishnu, Shiva. Tá? Shiva é o aspecto, Shiva é o Deus que projetou a existência de um sistema solar. Esse é o aspecto superior de Deus, é Shiva dentro do mundo manifestado. Tá? Então é o primeiro logos da teosofia. Shiva é o primeiro logos da teosofia. Vishnu é o segundo logos da teosofia e Brahma é o terceiro logos da teosofia. Mas tanto Brahma, Vishnu e Shiva estão dentro do universo criado. Então são seres tremendamente evoluídos, mas tanto Brahma quanto Vishnu já estão dentro do mundo criado. E o Shiva, que é o primeiro logos, ele está nos dois. Está no mundo criado e no mundo não criado. Então esse é o aspecto Pai. E o aspecto Filho e Espírito Santo estão dentro do mundo criado. E o aspecto Pai, esse é o aspecto Pai, ele está ali, ele criou o projeto total, mas ele não entra no projeto. Vishnu e Shiva entra direto no projeto. Então o primeiro logos e o segundo logos entram no projeto de construção. O segundo e o terceiro logos, né? O primeiro logos ele fica lá, simplesmente ele projetou tudo que vai acontecer no sistema como começo, meio e fim. Então por isso que ele é chamado de Shiva, destruidor, por quê? Porque que tudo que é criado é destruído. Então ele faz o plano da criação e ele faz o plano da destruição. Por isso ele é chamado de o destruidor, mas ele é um destruidor no sentido de que está destruindo para construir alguma coisa melhor. Shiva é que faz o mundo acontecer, né? O Shiva? É que faz o mundo acontecer. Não, o que faz o mundo acontecer, a criação dos 7 planos é Brahma. Seguindo o plano que o Shiva fez. O Shiva só fez o plano. O Brahma é o executor. O Vishnu, que é o segundo aspecto, ele traz as consciências para entrar dentro do mundo criado. Então Brahma criou o mundo, Vishnu trouxe as consciências para o mundo criado, e o Shiva é o que está lá no limiar, que só fez o projeto. Percebeu?
Então o Shiva é o primeiro logos da teosofia. Aí se for fazer uma relação com a tradição cristã, seria... O pai seria o Shiva, o filho seria o Vishnu e o Espírito Santo seria o Brahma. Que quem cria o mundo é o Espírito Santo que cria. Então, para tentar um relacionamento entre um e outro. Então, mais ou menos é isso aí. Tá? Agora, a gente fala que esses nomes, aí entra muita... O ser humano é complicado, né? Aí ele começa a achar que Shiva é superior a Vishnu, que Vishnu é superior a Brahma e vai por aí afora. E na realidade não é nada disso, que na realidade não existe três, só existe um. Só existe Deus. Deus, enquanto está projetando, ele chama Shiva. Deus, quando constrói o mundo físico, ele chama Brahma. Deus, quando traz as consciências para o plano da evolução, ele chama Vishnu. Mas é o mesmo Deus. Percebeu? Então aí começam essas brigas. Não, Shiva é maior do que Vishnu, que é maior do que Brahma. Todos são aspectos de Deus. Todos são aspectos de Deus. Então não existe um melhor do que o outro, absolutamente. É o mesmo Deus, que só existe um único Deus. Projetando, ele chama Shiva. Construindo, ele chama Brahma. Mantendo o mundo criado, depois de criado, ele chama Vishnu. Mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Agora, através do hinduísmo ou do cristianismo, se estabelece que existe o Espírito Santo, que existe o Filho e que existe o Pai. É verdade, mas no fundo, tudo é o Pai. Tá? O Pai se manifestando e na criação, ele tem o nome de Espírito Santo. O Pai, preservando o mundo, ele tem o nome de Filho. Então, o universo criado, que é o Filho, é originado por quem? É originado pelo Pai. Então, no fundo, só existe o Pai. Tá? Mas, dentro daquilo que a gente estuda, a gente começa a separar em coisas diferentes, até aí tudo bem. Dura quando começa a ter guerra por causa disso. Não, meu Deus é melhor que o teu, e começa as guerras. E o teu Deus é mentiroso, quem manda é o meu, e vai guerra em cima. É isso que acontece, infelizmente. Infelizmente é o que acontece, mas na realidade só existe um único Deus. Tá? A manifestação dele recebe nomes diferentes. Assim como nós também. Nós somos um microcosmo dentro do macrocosmo. A personalidade se julga como sendo uma coisa separada. Mas a personalidade, na realidade, é simplesmente um instrumento da alma. Só existe a alma, não existe a personalidade, existe a alma. A alma encarnada recebe o nome de personalidade e esquece que ela é alma. A alma também, que opera aqui nesses três planos aqui, ó, a personalidade opera nesses três planos. O da mente, até que tem uma linha divisória aqui, ó, é onde opera a alma. A própria alma, ela também não existe. Ela é simplesmente a manifestação de alguma coisa superior a ela. Essa alguma coisa superior a ela é chamado de consciência, é chamado de Atma, é chamado de Cristo, é chamado de diversos nomes. Então nós somos quem na realidade? Eu acho que eu sou o Osmir, tu acha que tu é o Osmar, você acha que você é o César, mas na realidade você está César, você está o Osmar, eu estou o Osmir, mas na realidade nós somos a alma. Quando readquirirmos a consciência da alma, aí você vai ver que você também não é a alma, que na realidade você é a manifestação de alguma coisa melhor do que ela. Essa evolução não tem fim, tá, gente? Isso aqui não tem fim. O ocultismo diz claramente, tu chegarás às chamas, à chama, ao fogo, mas nunca a tocarás. Ou seja, nós vamos chegar cada vez mais perto desse absoluto, esse ser único. Vamos chegar cada vez mais perto, mas nunca o tocaremos. E o objetivo da evolução é perceber a existência de tudo isso aqui. Você perceber a existência depois da alma, depois que você morreu, não tem mérito nenhum. Tu voltou para o plano da alma. Agora, o cara que percebe que é a alma aqui, esse é um iluminado. Esse é o conceito de iluminação. A percepção de que você é a alma. Quando você tem a percepção que você é a alma, então o que você vai fazer daqui em diante? Tu vai trabalhar em prol da alma e não mais da personalidade, que a personalidade é mero instrumento. Então, nossos objetivos na vida mudam totalmente quando nós temos a percepção de que nós somos a alma. Quando a alma tem a percepção de que ela é o espírito, então ela também vai trabalhar simplesmente em função do espírito, que no fundo só existe o espírito, o resto é tudo
manifestação, o resto é tudo criado, e tudo que é criado vai ser destruído, absolutamente tudo. Ok, gente? Então vamos falar então um pouco agora aqui sobre esses aspectos, nós falamos de evolução. Começar sobre a evolução da matéria, que eu falei lá que a consciência começou lá no plano material. Então vamos falar um pouquinho sobre essa evolução da consciência enquanto matéria, ou seja, uma consciência que ainda não entrou nem no reino vegetal, ela está aprendendo a evolução mineral, tá? Embora a evolução da matéria, ela tem também no reino humano, que nós temos corpo material. O animal também tem corpo material, então pode servir também para os outros reinos também, quando a gente fala sobre a evolução da matéria, tá? Então é o seguinte, a matéria que nós usamos para fazer o nosso veículo, para fazer o nosso corpo, essa matéria simplesmente não é nossa. Essa matéria é um empréstimo que a gente faz, toma do reservatório universal do planeta, aquela matéria, e a partir dessa matéria que a gente pega do planeta, a gente constrói um veículo. Então observem bem, a matéria que nós utilizamos não é nossa. O nosso corpo não é nosso, é um empréstimo. Tanto que é um empréstimo, quando a gente morre, o que a gente faz com o corpo? Ou enterra, ou crema, não devolve ele, porque não era teu. A alma continua livre, mas a alma é que aprisionou uma certa quantidade de matéria, e aprisionando essa certa quantidade de matéria, então essa matéria passa a ser o quê? Passa a ser o veículo da alma no plano da matéria. Então a matéria por si só, ela é quase inerte, ela tem vida. Mas a matéria tem vida no sentido átomo, no sentido ínfimo da matéria. A matéria, para obter uma determinada forma, seja vegetal, seja mineral, seja humana, aquela matéria tem que ter uma força maior do que ela para criar uma determinada forma. Então a gente vai falar sobre isso nesse sentido, dessa evolução, tá? Então, de acordo com o que o ocultismo fala, existem 7 planos diferentes de manifestação. Então a evolução nunca é da matéria para o astral, do astral para... Não, é de cima para baixo. Então a matéria, a origem da matéria é no plano 1, nós estamos no plano 7. O plano 1 é o plano Adi, o plano 2 é o monádico, o 3 é o átmico, o 4 é o búdico, o 5º é o mental, o 6º é o astral e o 7º é o mundo físico. Então a criação é do mais sutil para o mais materializado, o menos sutil. Então assim é. Então, no plano mais sutil, a matéria que existe lá, a matéria fundamental que existe lá, ela recebe o nome de Koilon. Aliás, não é matéria, até isso aqui é enganoso. O que existe antes de, se olha para o espaço de noite, qualquer hora, aqui em São Paulo é ruim para a gente ver o espaço, que a gente não tem tanta nuvem, tem tanta iluminação que a gente não vê. Mas se você olhar para o espaço, numa noite realmente que você vê as estrelas, você vê o espaço e vê as estrelas, não vê? Entre uma estrela e outra existe sempre espaço. Então, esse espaço que a gente vê, ele não é vazio. Esse espaço, os próprios cientistas sabem disso, que esse espaço que a gente percebe lá em cima, ele é chamado de energia escura pelos cientistas, energia escura e matéria escura. Então existe lá. Então em todo o espaço existe essa grande matéria chamada energia escura pelos cientistas. Então quando vai surgir uma manifestação material, que vai surgir um planeta, vai surgir seja o que for, então não é que gera matéria, na realidade o que eles fazem é um buraco naquela coisa que a gente chama de matéria primordial. Então por isso que isso é chamado de uma bolha de Koilon. Então a existência da matéria, na realidade, quando vai surgir um mundo, no plano Adi, essa matéria é uma bolha de Koilon. E à medida que essa bolha de Koilon vai entrando nos planos que estão logo abaixo, a cada plano novo é em progressão geométrica, elevado sempre
Quando a gente fala aqui, que eu vou mostrar aqui na sequência qual que é a programação, é 49 elevado ao número de plano de existência. Então, quando você está no plano, no primeiro plano, que é o plano, vamos falar, zero, lá no espírito mesmo, que é matéria pura, então eles falam que a progressão dessa matéria é 49 elevado a zero. Para quem voltar na faculdade, que qualquer número elevado a zero é 1. Então, esse é o tijolo fundamental do universo. Quando chega no primeiro plano, é 49 elevado a 1, que é o primeiro plano. Então, essa bolha dentro do primeiro plano já é composta de 49 bolhas do outro. Quando chega no segundo plano, é 49 ao quadrado. E assim vai elevando, até chegar no número de 49 elevado a sexta, que o primeiro plano é o 49 elevado a zero, até o plano sexto, que é 49 elevado a sexta bolhas de Coilo. Então, o tijolinho fundamental do universo físico, ele é constituído de 49 elevado a sexta tijolinhos fundamentais do primeiro plano. Isso dá um número absurdo. Disso aqui, ó, 13 bilhões, 841 milhões, 287 mil e 201 bolha. Tá? Então, quando a gente fala em partículas realmente, os cientistas hoje já conhecem que o átomo ele não é indivisível, ele tem próton, ele tem elétron, ele tem nêutron. Hoje já estão falando em bóson de Higgs, já fala em neutrino, já fala uma série de coisas. Então os cientistas conhecem mais ou menos 200 dessas partículas, mas existem mais de 13 bilhões de partículas diferentes para formar o átomo físico, para fazer o átomo, a matéria fundamental do plano físico, nem o átomo, que o átomo, na realidade, ele é subdividido. Então, essa progressão aqui é que diz o ocultismo. Então, a criação do mundo começa do primeiro plano, com 49 elevado a zero, o segundo plano, 49 elevado a 2. Então, na realidade, é que o segundo plano, que tem 49 elevado a 1, quando ele tem 49 elevado a 1, significa que o segundo plano, ele é composto de 49 partículas do primeiro plano. Assim vai descendo. Tanto que a matéria física, para ser formada, um átomo fundamental da matéria física, é esse número de partículas do primeiro plano. Que, afinal, existe um único tipo de matéria. E esse único tipo de matéria que chamam de bolha de Coilo, que começou lá no plano superior e foi agrupando, densificando, até chegar no plano físico. Para chegar no plano físico, o tijolinho fundamental do plano físico, então é isso aqui, tem 13 bilhões de partículas do primeiro plano para formar o tijolinho fundamental do mundo físico. O tijolinho fundamental do mundo físico, até 1900 mais ou menos, era chamado de átomo. Tanto que o nome de átomo significa A é partícula de negação não, e tomo divisível. Então, não divisível. Hoje já se sabe que o número do átomo está errado, que o átomo é divisível. Tá? Mas isso aqui é o que aqui fala. Então, a definição hoje de átomo, que é a matéria que o cientista acha que é um negócio inerte, a definição de átomo é um centro de força, de energia ativo, por meio de uma composição interna, desprendendo energia, calor ou radiação. Por que é desse jeito? Porque o átomo nosso mesmo, a gente vê que ele tem um núcleo. Nesse núcleo tem prótons e nêutrons dentro do núcleo e elétrons girando em volta dele. Não é isso que a gente enxerga do átomo? Então o átomo tem movimento, o átomo tem energia. Tanto que o átomo tem energia que criaram a bomba atômica, que é através da fissão do núcleo ou através da fusão ou da fissão do átomo que gera a bomba atômica, que gera energia nos reatores nucleares aí. É a explosão daquele átomo, tá? Então ele é um centro de força. Um átomo não é uma coisa inerte, ele é um centro de força. Ele é um centro de energia ativo. E esse centro de energia ativo, através da composição dele interna, ele desprende energia, ele desprende calor e até radiação. Então compõem-se os diferentes tipos de átomos dessa força. Então, a própria definição de átomo não é uma coisa inerte, não. Átomo é uma coisa viva. Ele tem tudo isso. E para quem estudou um pouquinho mais, vai lembrar que partículas de cargas iguais se repelem e partículas de cargas diferentes se atraem. Então, dentro do núcleo do átomo, o que tem?
tem prótons. Então lá dentro do núcleo tem prótons. Mas prótons lá dentro do núcleo é tudo carga positiva, então eles estão se repelindo. Como é que eles são segurados juntos dentro do átomo? Porque existe uma força que é chamada força nuclear, que prende os prótons dentro do núcleo. Bomba atômica é justamente liberar essa energia. Então o átomo não é uma coisa inerte, tá? E os elementos que são formados na tabela periódica, eles variam de acordo com a ordenação dos elétrons que estão em volta dele. É só essa a diferença, é prótons e elétrons em volta dele, dependendo da quantidade de prótons e elétrons, o elemento pode ser um hidrogênio, pode ser um oxigênio, pode ser um urânio, pode ser qualquer coisa, desde o mais leve até o mais pesado. O elemento mais simples é o hidrogênio, que o hidrogênio ele tem um próton e um nêutron e um elétron em volta dele. Esse é o hidrogênio, é o mais simples. Então, quando vai aumentando a quantidade de prótons e elétrons dentro dele, é que vai formando os diversos materiais que nós conhecemos. Então, esse aqui, ó, dependendo da ordenação desses elétrons, a quantidade deles, quantas camadas que giram em volta dele, é que formam os diversos elementos da tabela periódica, tá? Então, vai chegar uma hora que a próxima descoberta vai mostrar que os próprios elétrons também não são partículas inertes. Um elétron é também um mundo. Por que a gente pode comparar o átomo como sendo um mundo? Porque se a gente olhar o átomo, como eu falei, é o núcleo com elétrons girando em volta dele. Olha para o Sol, o sistema solar. O que é o sistema solar? O Sol é o núcleo e os planetas estão girando em volta dele. Então, a mesma configuração que tem num elétron, num átomo, tem também essa mesma configuração num sistema solar. Então, está mudando o quê? Está mudando o grau. O negócio é extremamente grande, o sistema solar, e um átomo é extremamente pequeno. Mas a configuração é a mesma. Então, a gente vê isso aí. Então, vai chegar uma determinada época que nós vamos chegar à conclusão que os elétrons que giram em torno de um sistema, do núcleo de um átomo, é um mundo também girando lá em volta. Quem sabe tem partículas dentro desse elétron que são similares ao que nós vivemos hoje. Similares, estamos imaginando aqui, tá? Mas são vidas. Então esse é o conceito de que tudo tem vida. E hoje os cientistas afirmam que o átomo tem qualidades, que o átomo tem energia, que o átomo tem o poder de mudar sua atividade. Um átomo se transforma em outro material. Um átomo, quanto mais evoluído ele está, dentro da escala dele, ele vai expulsando o elétron para as camadas mais afastadas. E à medida que ele vai expulsando o elétron para camadas mais afastadas, um elemento se transforma no outro elemento. Um urânio fica radioativo, o plutônio é radioativo. Então o que é a radiação? Está expulsando elétrons mais para fora. Então é a evolução do mineral. Esse cientista aqui, ó, tá? Ele, em 1895, William Crookes, ele já falava sobre a habilidade do átomo para escolher seu próprio caminho. Um átomo é capaz de rejeitar e é capaz de selecionar. Ele tem essa percepção. Ele rejeita e ele escolhe. E nós sabemos que isso é verdade. Você pega, por exemplo, um átomo de sódio e pega um átomo de cloro, os dois se gostam e se juntam. Tanto que NaCl junto é o que nós chamamos de sal. Então ele é capaz tanto de rejeitar quanto de selecionar. Então tem elementos que gostam de outros elementos e se grupam e formam elementos mais compostos. Só a partir do carbono a gente tem uma enormidade de materiais diferentes a partir de combinações de átomos de carbono e hidrogênio. A gente pega, por exemplo, o carbono e o oxigênio, monóxido de carbono. Você pega o carbono e 2 átomos de oxigênio, é o dióxido de carbono. Você pega o metano é 3 átomos de carbono, C3H4. Então é 3 de carbono e 4 de hidrogênio. Então C3H4 eles se gostam e fazem o metano. Então você vê que o átomo ele tem essa capacidade tanto de rejeitar quanto de selecionar. Existe uma seleção natural dentro dele, assim como existe uma seleção natural dentro da gente.
Então esse cientista Crookes falou que essas partículas muito pequenas, elas têm uma espécie de alma, que um átomo tem sensação, ele tem poder, ele tem movimento. Nós também temos sensação, nós temos poder e nós temos movimento. O grau é diferente, mas é para demonstrar que a vida existe no átomo. Se toma essas qualidades do átomo, energia, inteligência, seleção, rejeição, atrair, repelir, sensação, movimento, desejo, tudo isso aqui, se você ver que tem no átomo, tem também na psicologia de um ser humano. Está tudo em nós também. Então é a partir daí que a Alice Bailey chega e fala que um simples átomo é uma consciência. Tem uma consciência por trás dele. Que se não tivesse uma consciência por trás dele, quem é que prenderia dentro do núcleo os prótons, os elétrons em volta dela? Quem é que faria a combinação de diversos elementos para formar outro? Então existe consciência a nível microscópico, existe essa consciência. Então chega-se à conclusão que o átomo é uma entidade viva, que o átomo é um mundo vibrante, como o planeta Terra é um elétron do sistema solar. Então o sistema solar é uma coisa vibrante, o átomo também é uma coisa vibrante, dentro da esfera de influência dele, né? Então outras pequenas vidas podem ou vão ser encontradas, e são encontradas. Então a gente começa a mudar realmente o conceito de que na matéria inorgânica não tem vida é só na matéria orgânica. Não é verdade. Esse é o que o ocultismo fala. Então o átomo é um centro de força positiva e conserva dentro dele, dentro da periferia dele, a influência nas células do corpo. O átomo tem discriminação, o átomo tem inteligência e tem energia. Então muda, a gente começa a reavaliar isso aqui, e o objetivo maior é compreender que dentro de nós existem bilhões de átomos. Isso significa que dentro de nós existem bilhões de sistemas solares, miniatura, microcosmo. Assim como no sistema solar e na galáxia, existem bilhões de sistemas solares, bilhões de planetas. Então, a evolução do ser humano, dentro do nosso veículo físico, todos os nossos veículos, é um universo. Por isso que uma das leis herméticas fala, para a gente compreender isso, é entender a primeira lei hermética que fala, assim como é em cima, é embaixo. É a primeira das leis de Hermes Trismegisto. Então, assim como é numa galáxia, é num sistema solar. Assim como é num sistema solar, é dentro de um ser humano. Então, tudo é vida, tudo com um grau diferente, tudo tem discriminação, tem inteligência e tem energia. Obviamente, a inteligência do átomo e a inteligência do ser humano não são iguais, são coisas diferentes, mas tudo está lá presente. Se a gente tem inteligência no átomo, no ser humano, no planeta, controlando todas essas funções, aí vem aquela pergunta então, será que não tem uma coisa maior ainda por trás do sistema solar? Se dentro de nós a gente percebe que nós é que mantemos esse negócio aqui, nós percebemos que dentro do micro dentro de nós, o átomo também tem isso, nós estamos dentro do planeta Terra, o planeta Terra é em torno do sistema solar, será que não tem também uma inteligência muito maior por trás do sistema solar? Então aqui vai a evolução. A evolução começa num simples átomo e vai crescendo exponencialmente até chegar a Deus. Tá? Isso leva finalmente aquilo que o mundo religioso sempre falou, a existência de um Deus, de um ser divino. Simples analogia. Quando a gente faz analogia entre os diversos reinos, nós chegamos a essa conclusão de que Deus, sim, assim como existe eu sou Deus para o que acontece aqui dentro de mim, então eu estou no planeta, com certeza tem uma divindade por trás do planeta. E o planeta é um elétron em torno do sistema solar, então em volta do sistema solar também tem que existir alguma coisa por trás dele. Então a gente vai vendo a existência daquilo que é chamado de Deus. Tá? O cristão ortodoxo chama de Deus, o cientista chama de energia. Então Deus e energia é a mesma coisa. Mesma coisa. Então aqui já, adiantando um pouco em outros cursos que a gente dá, a evolução é matéria,
Depois da matéria vem a energia, tanto que o Einstein já provou que energia é matéria vezes o quadrado da velocidade da luz, né? Então, matéria e energia. A energia vem de uma outra coisa mais sutil que a energia. Essa coisa se chama pensamento. O pensamento, ele vem de uma coisa mais sutil que o pensamento. É o que nós chamamos de consciência. Então, assim vai até chegar no infinito. Até chegar no infinito. Então, um texto antigo, sânscrito, né, fala que cada forma da Terra, ela tem um empenho para a formação dela. Um modelo estabelecido para ele no homem celestial. Então, o homem celestial, no fundo, é uma forma maior do que um homem individual. O homem celestial é uma forma imensa, onde dentro da consciência desse homem celular estamos todos nós. Todos nós. Então, é um desses graus que vai acontecendo. Então, aqui vem aquela famosa frase, conheça-te a ti mesmo, em ti que será encontrado o que há para ser conhecido. Então, para entender o universo, para entender Deus, não tenta entender Deus, nunca perda de tempo, entenda a si próprio. Quando a gente entender a nós próprios, nós vamos ver que nós também somos deuses dentro da nossa esfera de atuação, nós também somos deuses. Então vamos aprender a conhecer a si próprio. Tá? O que é verdadeiro num átomo também deve ser numa proporção maior, é a lei da analogia. Esse método da evolução, cada átomo é devido a duas causas. Método da evolução. Então a vida, o átomo evolui porque tem a vida interna do próprio átomo, assim ele vai seguindo, e tem a interação de um átomo com outros átomos, exatamente como nós. Eu evoluo através da minha própria vida e eu evoluo através do conhecimento que eu tenho com vocês aqui, com outras pessoas. Então é as duas formas. Nós evoluímos pela nossa própria vida interna e com a nossa interação com outras vidas. Assim acontece também com o átomo. Então o método de evolução de um átomo é dessa forma. Ele evolui por si próprio e evolui no relacionamento com outros átomos. Aquilo que eu falei. Se você pegar um carbono e um oxigênio, faz um monóxido de carbono. Para o ser humano é um tremendo de um veneno. Mas se você pegar composições diferentes de átomos de carbono e hidrogênio, fazem outros elementos que não são nocivos, por exemplo, para o ser humano. Então o átomo vai aprendendo também com o relacionamento com outros átomos. Tá? Então, se é verdade, então, que todas as células do nosso corpo são elétrons que a gente mantém juntos, então a célula é composta de quê? Uma célula é composta de átomos. O átomo é composto de elétrons. Então, todas as células são compostas de elétrons mantidos juntos. Então, quem é o fator ativador que mantém tudo isso junto? Nós somos o fator ativador dessa energia, tá? Então, é importante que reconheça esse fato e que comecemos a nos preocupar com as vidas que estão dentro de nós. A gente se preocupa com as vidas que estão dentro de nós? Talvez isso aqui, para uma parte de você, seja realmente chocante esse tipo de coisa. Mas nós não tomamos a menor consciência das vidas que estão dentro de nós. Estamos nem aí com eles. Nem aí. Quer ver um exemplo como é que a gente faz isso aqui? Está nem aí. A gente aprisionou uma quantidade enorme de átomos para formar o nosso pulmão. E o pulmão, dentro da composição nossa, ele tem uma função fundamental. Sem ele, simplesmente a gente não estaria em vida. Então nós escravizamos um monte de átomos no nosso pulmão para que a gente possa ter vida. Aí o que a gente faz? Enche o nosso pulmão de nicotina, alcatrão e etc, etc, etc. Nós estamos sendo bons deuses para esses átomos que estão dentro do nosso pulmão? Não, né? Se a gente olhar direitinho agora, talvez se a gente pensar sobre isso, a gente percebe. Quer ver um outro exemplo? Alcoólatra. Nosso fígado, ele tem um trabalho imenso para tirar o excesso de álcool que nós jogamos lá no nosso organismo, filtrando tudo aquilo. Então nós estamos, além de escravizar para formar o fígado para a nossa existência, nós estamos abusando dessas vidas dentro de nós
pelo mau uso do nosso corpo. Porque a gente não é capaz de imaginar que dentro de nós existem mundos. E esses mundos dentro de nós, o Deus desses mundos somos nós. Nós somos os deuses para esses mundos dentro de nós. Aí vem a pergunta, nós temos sido os bons deuses para esses mundos dentro de nós? Mesmo quem não bebe e não fuma, aquele que vai numa churrascaria e come pra caramba lá. Ninguém nunca fez isso aqui, né? Não, ninguém faz, né? Aí que acontece aquelas células do nosso estômago e do nosso intestino? Elas já estão escravizadas para formar o estômago e o intestino. E tem que trabalhar hora extra direto ainda para fazer o fato de que nós somos os deuses e estamos judiando desses mundos dentro de nós. Aí nós reclamamos para o Deus, no nosso conceito, de que esse Deus é ruim. Eu pergunto, e nós? Nós somos bons deuses? Então vamos avaliar, tá? Então isso aqui exige que a gente tenha um certo cuidado com o corpo físico, né? Tornar necessária a utilização prudente daquele agregado de células que é nosso instrumento. Então nós temos que ser bons deuses com o nosso corpo. O ocultismo ensina isso de outras formas maravilhosas, que realmente nós temos que purificar o nosso corpo físico. Mas aqui estamos explicando o porquê que nós temos que purificar o nosso corpo físico. Não é só pelo nosso próprio bem-estar, não. É pelo bem-estar de outras vidas que estão dentro de nós. E a gente não faz isso aí. Então você vê, falamos bastante sobre a evolução da matéria. Isso é muito sério, tá? Tem outros aspectos, tá? Cada um de nós tem um determinado tempo de vida. O nosso tempo de vida que nós temos, nós aprisionamos, nós recebemos matéria, aprisionamos a matéria dentro de nós, e essa matéria é escravizada e nós utilizamos essa matéria para formar uma forma, através dessa forma nós nos manifestamos no mundo. É desse jeito. Então, enquanto nós mantemos uma determinada forma, nós estamos realmente escravizando alguma coisa. Quando nós morremos, é a libertação para essas vidas que estão dentro de nós. Elas voltam para ser o que elas são, átomos. Voltam a ser simplesmente átomos, não mais uma forma pré-estabelecida. Até que vem uma outra forma e captura aqueles átomos e faz uma outra forma, escraviza de novo aquela forma. Esse é o processo cíclico que a matéria ela é presa pelo espírito de diversas formas diferentes para que o espírito possa criar formas para a manifestação. Tudo isso tem um porquê, porque essa consciência chamada átomo, ela também está em evolução. E ela vai aprendendo com esses processos todos também, faz parte do aprendizado mineral, daqueles 4 bilhões de anos lá, de que a consciência que está por trás do mineral está aprendendo. Então nós, hoje, somos uma consciência humana, mas dentro da nossa consciência humana, existe consciências de outros reinos, existe a consciência do mineral dentro de nós, que está evoluindo dentro de nós também. Existe dentro de nós a consciência do vegetal e do animal, que nós temos dentro de nós amebas, nós temos dentro de nós bactérias, nós temos dentro de nós uma série de coisas. Então nós somos um universo. Então essa compreensão de que nós somos um universo é que vai nos levar realmente a essa compreensão e vamos realmente cuidar do nosso corpo e utilizar o que nós temos dentro de nós dentro de um padrão relativamente normal e não abusar do corpo como nós o fazemos. Alguns abusam mais do que outros, mas de uma forma geral podemos dizer que nenhum de nós tem consciência do que nós estamos falando aqui. Isso aqui pode ser novidade para muita gente, ou para outros nem tanto. Falando da evolução da matéria, vamos entrar agora na evolução da forma. Então o que é forma? Se nós pegarmos um órgão do nosso corpo, vamos pegar o coração. O coração é uma forma.
O corpo como um todo também é uma forma, mas existem outras formas menores dentro de nós. Então, assim como existe uma consciência do átomo dentro de nós, existe uma consciência também em evolução dentro de nós que cuida de um determinado órgão, que cuida, por exemplo, uma consciência que cuida do nosso pulmão, por exemplo. Essa consciência está em evolução também. E é essa que a gente abusa dela pra caramba quando a gente enche de alcatrão e nicotina dentro de nós lá e dá um trabalho absurdo para ela. Então, não vamos falar agora da evolução dessas formas. Tá? Então, existe uma forma pequena, o átomo é uma forma, tá? Mas vamos falar que ele estava dentro da forma da matéria ainda, é o começo. Agora, a forma já é alguma coisa mais elaborada. Diversos átomos ou diversas moléculas fazem uma forma. Tá? Então, a evolução, toda a evolução, é simples enxergar isso aqui. Ó. Tudo vem do homogêneo. Tudo. Homogêneo é um. Passa pelo heterogêneo e volta ao homogêneo. Não é assim que a gente faz? Não criamos o corpo? O corpo foi criado a partir do quê? Quando nós nascemos através do óvulo da mamãe, um simples óvulo, era homogêneo, um óvulo virou 2, que virou 4, que virou 8, aí virou um corpo, passou para o heterogêneo, e no final tudo volta novamente para ser, com a morte, volta tudo a ser homogêneo novamente. Então, toda a evolução dentro do mundo da matéria, ela sai do homogêneo, entra no heterogêneo e volta a ser homogêneo mais uma vez. E isso acontece ciclicamente, está sempre repetindo. Essa é a evolução. Então, a evolução é uma marcha de todas as partículas do universo, todas as partículas, por um caminho semeado por destruição, está sempre sendo destruída, até a conscientização completa de Deus. Então, essa é uma definição de evolução. A evolução é uma marcha de todas as partículas que existem no universo, todas, tá? E passa sempre pela destruição. Homogêneo, heterogêneo, volta ao homogêneo. Homogêneo, heterogêneo, volta para o homogêneo. E assim vai o crescimento de todas essas partículas, tá? Então, tudo isso tem uma lei, tudo isso tem as mesmas leis que comandam a evolução tanto do átomo como de um sistema solar. Então, vem aqui e diz que o macrocosmo se repete dentro do homem e o microcosmo se reflete nos átomos menores. Tá? Então, você pega um microcosmo, uma molécula, ela é composta de átomos. Um átomo é composto de prótons, elétrons e nêutrons e outras partículas. Então, vai sempre se repetindo dessa forma. Tá? Até agora, a gente se ocupou, naquele capítulo anterior, do átomo isolado. Agora, vamos falar sobre a participação dos átomos numa determinada forma. Quando pega uma quantidade de átomos para formar uma molécula. Então, uma simples molécula é composta de átomos. Então, cada reino da natureza, cada reino é uma única forma. Então, o reino mineral é uma única forma, é enorme. Tá? O reino vegetal, considerando todos os vegetais, é uma única forma, através do qual se manifesta uma consciência elevada. O reino humano também. O reino humano, todos nós somos manifestações separadas de uma única consciência que é chamado o homem celestial. Então, tudo é desse jeito que opera. Então, o agregado de formas animais compõe uma forma maior que chamamos o reino animal. Então, o reino animal também tendo dentro dele um corpo ainda maior. Então, o reino animal está dentro de uma consciência maior e vai crescendo exponencialmente dentro desse processo de evolução. Então, em cada reino, a gente está falando do mineral, do vegetal, do animal e do humano. Tem 3 fatores que estão presentes dentro de cada um desses reinos. Primeiro, o átomo primitivo, o átomo isolado, é uma vida. Tá? Todas as formas se constroem a partir de uma multiplicidade de vidas. Então, cada forma, uma simples molécula, vamos pegar a molécula de água. Molécula de água é 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, H2O. Tá? Então,
uma molécula de água é 3 átomos diferentes que fez a molécula de água. Então já é um agregado de multiplicidades de vida. A vida central dentro da forma é um impulso propulsor, é a fonte de energia que fixa a forma de uma unidade. Então quem é que mantém 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio para fazer uma água? Tem uma energia chamada molécula d'água. Essa molécula d'água é ela que mantém a forma. Se, através do calor, a gente ferve a água, essas moléculas de hidrogênio e oxigênio são separadas, elas voltam a ser gases novamente. Então, você tirou da forma. Então, tem alguma coisa que mantém tudo junto. Numa simples molécula de água, como num ser humano, como em qualquer coisa, é da mesma forma. Então, o átomo da química é uma esfera pequena, tem um núcleo positivo, elétron, todas as formas do reino da natureza são de uma estrutura semelhante. Então tudo tende a ter uma forma esférica, tá? Difere somente em grau de consciência ou inteligência. Então uma molécula de água tem uma inteligência maior do que simplesmente o átomo de hidrogênio e de oxigênio que a compôs, tanto que é maior que foi capaz de agrupá-las e transformar hidrogênio e oxigênio em água. Então já é uma coisa maior do que ela, então já é uma consciência em evolução. Então o sistema solar, olhando ele agora, não passa de um agregado de todos os reinos de todas as formas. Então o nosso sistema solar é agregado de reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino humano. Isso forma o sistema solar. Então tudo isso aqui, ele fala, é o corpo de um ser. E o corpo de um ser chamado sistema solar se expressa através do sistema solar e o utiliza para dar uma forma e um objetivo definido. Então a gente vê, nesse sentido, a gente olha uma consciência que gera um sistema solar. Veja o Sol trabalhando. O Sol, ele trabalha para todo mundo. Ele está lá, ele gera o calor para o animal, para o vegetal, para o animal, para o humano. Ele gera calor e luz para o bandido e para o santo. Para ele tanto faz. Ele nem toma conhecimento de nós. Ele faz o trabalho dele porque ele tem que fazer. Tal é a consciência de um grande ser como esse. Está lá fazendo o trabalho dele. Nós hoje fazemos algum trabalho, nós não fazemos para o todo, nós fazemos um trabalho para nós. É assim que a gente faz. A gente não trabalha para o todo. E se a gente olhar para o Sol ou para o planeta, eles trabalham para todos. Então você olha aqui para cima de nós, tudo é coletivo. Tudo é uma consciência que trabalha para o todo. Se a gente olhar para baixo de nós, a gente vai ver que é a mesma coisa. Se você vai ver que o coração teu, ele trabalha não para o coração, ele trabalha para o corpo todo. Qualquer órgão nosso trabalha para o corpo todo e não para si próprio. Então esse negócio das formas trabalharem para o todo é a realidade maior, é o que se chama de realidade maior. E nós, como seres humanos, nós nos apartamos dessa consciência maior e trabalhamos, em vez de trabalhar para o todo, trabalha só para o nosso próprio umbigo. Então aqui a gente começa a compreender isso aqui, o corpo de um ser, ele se expressa. Ele tem um objetivo definido, o objetivo do Sol é dar luz e dar calor a todos os seres viventes e faz o trabalho dele, ele não gera calor nem sol para si próprio. Porque se ele fizesse para si próprio, inclusive, se a gente imaginasse que nós fosse um ser como esse, a gente está se queimando lá, deve estar doendo para caramba. Se fosse um ser humano que estivesse lá, obviamente que não é, tá? Mas você vê que realmente esse grau de consciência que tem que ser adotado. Tá? Os métodos que os átomos se combinam em forma, as formas, são reunidos, né? Chamam o reino da natureza. Dá para falar em 3 termos diferentes para falar nessa evolução. Tá? Primeiro grau, quando começou a surgir um sistema solar em evolução. Que o mundo não existia, o mundo foi criado. As consciências que entraram no mundo em evolução, imagina o seguinte, estamos todo mundo lá no reino de Deus, está todo mundo lá, o universo não existe. Lá é paz, lá é amor, lá é sabedoria, lá é bem-aventurança, lá é tudo desse jeito, estamos junto com Deus.
Aí Deus vai chegar lá e falar, ô Osmar, tu vai descer e vai mergulhar lá no mundo. E eu, tá maluco, cara, eu tô fora. Aqui tá bom demais, não quero ir para lá não. Não quero. Então, ninguém quer vir. Seria a mesma coisa eu chamar vocês aqui agora, falar, ó, vou mandar algum de vocês para viver lá no Afeganistão. Vou mandar a Rosa, a mulher é mais difícil ainda. Mandar a Rosa lá para o Afeganistão. Não. Você quer ir, Rosa? Não. Então eu tenho que te enrolar para te levar lá. Esse enrolar as consciências para entrar, por que Deus faz isso? Não tem explicação, tá, gente? Tentar explicar Deus é um absurdo, é uma heresia tentar explicar por que Deus faz certas coisas, mas Ele faz, tá? Por que Ele faz? Esquece. Então Deus pega algumas criaturas, envolve elas numa energia chamada Maya. Essa energia é ilusão. Quem não assistiu, eu recomendo, entra no nosso site lá, semana passada deu uma palestra aqui sobre esse título, Maya, a grande ilusão. Tá? Então, essas consciências que entram são envolvidas no mundo de Maya através de uma energia de Deus que pegou o Osmar, pegou o Osmir, pegou o César, você pegou a Rosa e coisa e tal, e enrolou e jogou lá no mundo da evolução. É ensinado, alguém falou que na realidade, todo mundo que está na casa do Pai, está todo mundo na casa de Deus, a gente está na casa do Pai, tem de tudo. Você tem alimentação, tem comida, tem amor, tem carinho, tem tudo. Você não reconhece o trabalho do Pai, porque você tem tudo. Então, é dito que as consciências que são envolvidas e jogadas no mundo é para ter uma experiência sem Deus. Então, é uma explicação, e eu gosto dessa explicação. Porque depois que a gente toma conhecimento do mundo, que estamos sem Deus, a gente quer voltar para casa rapidinho. Aí vem a parábola do filho pródigo, né? Então Deus enrolou nós nesse processo chamado involução, que é o primeiro estágio. É envolver a vida subjetiva na matéria, envolver a consciência na matéria. Por isso que esse envolver é chamado involução. Vamos envolver. É o período que começa uma limitação tremenda da vida dentro da forma. Então a forma entra dentro da vida e entra no mundo da manifestação, saiu do plano divino. Entrou no reino elemental 1, reino elemental 2, reino elemental 3, chegou no reino mineral, vegetal, animal e humano. Vê tanto que nós já somos velhos nesse mundo, hein, gente? Cada período desse que eu falei são 4 bilhões de anos, com outro 4 bilhões entre um e outro. Tá? Então nós entramos, esse período é chamado de período de involução. Então nós ainda estamos mais ou menos dentro da involução, mais ou menos. Por que mais ou menos? E aí vai entrar na aula de cosmogênese, que depois nós vamos explicar através das cadeias. Nós estamos numa cadeia onde a involução chegou exatamente, nós estamos agora exatamente no ponto que começa agora o retorno para Deus. Tá? Então essa involução ainda é a limitação, cada vez mais funda a matéria, e é um período de adaptação muito grande, onde a vida e a forma se relacionam. Vida e forma começam a se relacionar. Então, a forma e a vida, simplesmente, vida é a consciência, tá? Então, a forma é ajustada à necessidade e pode ser utilizada, reutilizada e vai muitas vezes, tá? Saímos da involução, falei, atravessamos e entramos no segundo período que é chamado evolução, tá? Então, a evolução é a utilização da forma pela vida subjetiva, gerando o aperfeiçoamento gradual da forma. Enquanto nós estávamos na involução, a consciência estava totalmente presa, não tinha absolutamente nada que fazer, ela era presa para aprender algumas coisas lá. Mas aqui não, a forma, a utilização da forma pela vida subjetiva e vai gradualmente aperfeiçoando a forma. Então isso aqui saiu do mineral para o vegetal, já foi uma evolução da forma. Saiu do vegetal para o animal, já foi uma outra evolução da forma. E dentro do próprio reino também existe uma variação enorme. Você pega no reino animal uma ameba e pega um boi. Uma ameba e um boi são totalmente diferentes. Vê a evolução que houve aí dentro desse período aqui. E o objetivo dessa evolução é chegar à libertação final da vida aprisionada, que foi aprisionada aqui na involução. Então, aqui na evolução, o objetivo dela no final é libertar essa consciência que foi enrolada por Deus e jogada aqui embaixo.
Tá? Então, aqui o que acontece? Nós limitamos, depois da limitação, a gente adaptou a forma, passamos a utilizar a forma, cristaliza a forma e desintegra a forma. E isso acontece direto, tá? Através do nascimento, adapta, cria, desintegra. Então, assim vai. A gente vai repetindo. Então, esse é o ciclo que sempre acontece. Quando o subjetivo entra num grau mais profundo de materialização. Então, são as etapas que cobrem a vida de uma entidade que procura se expressar pela matéria. Então, a gente faz, cada vez que a gente nasce, a gente faz isso aqui, ó. Verá, quando a gente nasce, tem uma célula única no útero da mãe. Quando você nasce, você é um bebezinho, tremendamente limitado. Aí o bebezinho vai lutando, vai se adaptando, começa a utilizar. Depois a gente vai ficando velho e a gente cristaliza, e depois fica muito velho e a gente desintegra. A gente faz isso aqui direto. Então, esse é o jeito de evolução rumo a essa libertação final. A libertação final vai ocorrer quando nós tivermos de volta a consciência que nós tínhamos quando nós estávamos lá no plano divino antes de entrar aqui. Tá? Aí vem a terceira fase, que é a libertação. Dentro da libertação, o espírito se livra da forma, morreu, se livrou da forma, totalmente, ou pode até fazer isso vivo, através de meditação, tá? Alcança a libertação e tem uma qualidade física desenvolvida. Então, a diferença daquele espírito que entrou no processo e retornou, é que o espírito que fez esse processo, ele é capaz agora de criar dentro do mundo material. E aquele espírito que nunca passou por esse processo, que continuou lá no mundo divino, que é ensinado que não é todas as consciências que entram no mundo da manifestação, não. É um determinado número lá que entra nesse processo. Então, quem entrou nesse processo e venceu esse processo, passou pela involução, passou pela evolução e chegou na libertação, esse ser, quando volta lá para Deus, ele é um criador. Então, num próximo ciclo evolutivo, esses seres, sabe o que eles vão ser? Vão ser o criador de um sistema solar, o criador de uma galáxia, o criador de um universo, vão ser os deuses que presidem a evolução para nós que estamos aqui nesse processo. Então, elas voltam ao plano divino, são tão divinas quanto eram antes, é o mesmo nível das que não vieram aqui ainda, mas as que vieram aqui têm um quê de diferente. Aprenderam a criar no mundo manifestado. E as que não vieram aqui ainda não aprenderam a criar no mundo manifestado. Por que Deus escolheu nós e jogou nós aqui? Ó? Tem menor ideia. Tem menor ideia. E não é importante. Não é importante. Você vai descobrir isso o dia que você voltar para Deus. Então, o importante não é lembrar por que Deus te jogou aqui. O importante é você saber qual que é a porta de saída. Então, qual que é a porta de saída é o que a gente tem que fazer. Tá? Aí vem a libertação feliz, é aquele chamado morte, grande momento que o espírito que estava aprisionado escapou da forma física. Isso aqui é repetido em diversos graus. Tá? O nascimento físico é a alma que está vivenciando esse processo. A alma é o nascimento da mônada. Então está repetindo, a mônada é o nascimento a partir do logos. E vai por aí afora, isso não tem fim. Até que um dia, quem sabe, a gente volta definitivamente para Deus, mas aí a gente está querendo exagerar e querer compreender aquilo que não dá para ser compreendido ainda. Tá? Existem pequenos mistérios, existem grandes mistérios. Tá? Aqui dentro da teosofia, dentro desse mundo aqui, nós estamos aprendendo ainda os pequenos mistérios. Os grandes mistérios vai demorar um pouco. Então a gente tem ideias erradas sobre morte, são erradas, tá? Então a gente vê morte com temor, medo de morrer, mas na realidade morrer é a libertação. Morrer é a liberação da vida que está cristalizada dentro do corpo. O nego está com 90 anos aqui, ruim da vida, e fica lutando para viver mais, não encara a morte de jeito nenhum. Quando você tem medo da vida, medo de morrer, quando você tem consciência disso, qualquer hora é hora. Tanto faz, não tem medo de morrer mais. Tá?
Então, o objetivo do processo é o desenvolvimento da qualidade, expansão da consciência, evidenciar os poderes da alma e evolução da inteligência. É o propósito que o Logos está elaborando no sistema solar. O Logos é o ser que criou esse mundo, que trouxe as consciências para a evolução nesse mundo. Significa que o Logos já passou por esse processo há muitos e muitos trilhões ou bilhões de anos atrás. Então esse é o ser que está nos trazendo para ter essa experiência, tá? Então ele trabalha com amor e inteligência. Então Deus é vontade, inteligente e é amor. É amor porque ele está trazendo essas consciências para esse processo de aprendizado para ir mais em frente. Então, tudo os diferentes graus de ato tem um propósito e tem um objetivo. Tudo tem propósito e tem objetivo. Tudo, tá? Então, o átomo no reino mineral é uma mente discriminativa, seletiva e elasticidade. É o propósito, é o dharma dele. Esse é o dharma dele. No reino vegetal, as formas dos átomos têm inteligência, têm elasticidade, mas já tem sensação. Você vê que já mudou um pouquinho, tá? O reino vegetal corresponde à emoção, a sensação corresponde à emoção. A emoção é uma forma rudimental de amor. Então, o próprio animal, depois a gente vai ver que o animal vai ter isso aí. No reino animal, as formas animais, qualidades que mencionamos, mas tem um instinto também. E é o instinto que vai virar mente. Então, você vê tudo dentro da evolução. Chegamos ao ser humano, que tem tudo o que aconteceu no animal, no vegetal e no mineral, e tem um grau maior, porque o quarto reino é o macrocosmo para os 3 reinos inferiores. Então, o ser humano, para os 3 reinos inferiores, é o macrocosmo. Os animais, a consciência do animal está aplaudindo lá a gente vencer a evolução humana. Porque quando nós vencermos a evolução humana, é que nem numa empresa. O cara que é promovido para um grau superior abre vaga para os de baixo virem. É a mesma coisa. Então, os animais, os vegetais estão torcendo pelo sucesso do homem. E nós só fazemos merda. Essa é a verdade. Só empatando as vagas. Só estamos ocupando vaga aqui, não faz o trabalho que tem que fazer. Tá? Então, o homem é a divindade dentro do sistema. Ele não é consciente, só consciente, como é autoconsciente. Ele já é capaz de construir o corpo. Nós construímos o nosso corpo, não lembramos, nós construímos. Tudo, tá? Então o corpo é feito, é a miniatura do que o Logos faz no planeta ou no sistema solar. Tudo ocorre dentro da vida, dentro de forma que estão se tornando forte. Por quê? Então aquela cristalização, a morte, porque a forma já não está mais boa. Esse corpo aqui já não está aguentando mais, a gente quer coisa melhor do que isso. Então essa é a evolução, vai acontecendo para isso. Então o trabalho do destruidor, que é o Shiva, que o pessoal acha que o Shiva é o destruidor. Na realidade, é tanto o trabalho de Deus quanto o construtor, é a mesma coisa. Porque tem Deus a destruição, tem que esmagar as formas antigas, mas para criar uma forma melhor. Nós já estamos precisando de um corpo melhor do que esse. Então, por isso que vem a destruição das formas. Por isso que vem as diversas raças, as diversas sub-raças, as evoluções. É porque nós precisamos criar coisa melhor, que o espírito já está apto a se manifestar de uma forma mais gloriosa nesse mundo. E para ele se manifestar de uma forma mais gloriosa nesse mundo, ele precisa de veículos melhores. Então o trabalho do Deus destruidor é simplesmente destruir, mas para construir coisa melhor. Certo, gente? Então falamos da evolução da matéria e da forma, e a semana que vem vamos ter a continuação dessa aula e vamos entrar então nas demais graus de evolução que estamos falando. É meio confuso, mas ao mesmo tempo é muito simples, tá? É a gente tomar vergonha na cara e assumir realmente as rédeas da nossa evolução nesse mundo, que é o que a gente tem que fazer. Ok? 9h30, deu o tempo mais ou menos justo que a gente queria falar mesmo. Tá? Muito obrigado, gente. Pode desligar, César. Tá, César, pode desligar os dois. O transmitir e o